Meus amados, graça e paz da parte do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que está conosco nesses vídeos. É a série de número 6 que está sendo gravada e compartilhada com você. Hoje nós vamos fazer menção da nossa lição na página de número 6 da nossa apostila. Lembrando que você que tem aí esse material em mãos poderá acompanhar aí a lição de número 6, a série de número 6, na página também de número 6 da lição. Se você não tem essa apostila em mãos e quer receber esse material, entre em contato aí com a gente, que nós vamos estar enviando em PDF, por e-mail também a vocês. Se você quiser também, a gente envia pelo WhatsApp e é um custo bem pequeno. Esse material aqui, ó, para você que é de Jacupemba e região, eu posso te entregá-lo do jeito que está aqui, ó, já encadernado e impresso. E se você também, que é daqui, deseja receber esse material em PDF, entre em contato com a gente, é um custozinho bem pequeno para que nós possamos continuar elaborando essas aulas para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo aí na página de número 6. Eu quero orar, agradecer a Deus pela sua vida, que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso intelecto, para que possamos compreender a poderosa palavra do Senhor. Só para a gente recapitular aqui, na lição de número 5, falamos sobre Abraão e sobre Isaac. Deixamos de ter o avivamento que eu preciso dentro do contexto coletivo e começamos a aplicar o avivamento que eu preciso dentro do contexto individual. Então, só para fechar a ideia, por favor, antes de dar prosseguimento nas lições que aplicamos, assista as anteriores, para que você possa estar aí interagido do assunto. Então vamos lá, só uma aplicação breve aqui. Abraão representa aqui o nosso passado e de onde Deus nos tirou, do paganismo, da idolatria, do meio dos caldeus, da Babilônia. Em Isaac vemos o nosso presente, onde Deus se apresenta ao homem pedindo o seu melhor, o seu sacrifício, e se estamos dispostos a se dedicar por inteiro sobre o altar. Amém? E em Jacó, o que vamos aprender hoje com esse patriarca? Em Jacó estava o cumprimento do futuro, que deu-se início com a peregrinação de Jacó ali, após ele sair da casa dos seus pais, já de posse da bênção da primogenitura. E para darmos prosseguimento a esse assunto, quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 32, verso de número 28, diz assim a palavra do Senhor. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Deixa eu ler com você o nosso material que nós temos em mãos, na página de número 6, diz assim: em Jacó estava o cumprimento do futuro, que deu-se início com a peregrinação de Jacó no capítulo de número 28. Aqui quero abrir uma exceção para narrar essa passagem da vida de Jacó, que acredito ser a base de uma vida de sucesso: saber aproveitar as oportunidades. A visão da escada de Jacó em Gênesis capítulo de número 28 relata a vida e os desafios que Jacó teria de enfrentar. A escada revela degraus e fases que temos que passar, mas Deus está no controle, no topo da escada. E para chegarmos no topo temos que lutar como Jacó, ou seja, como príncipe. Jacó, na ótica humana, não era o primogênito, mas na presciência e escolha de Deus era o que iria ser portador das bênçãos terrenas e espirituais, dando sequência na linhagem messiânica. Na ótica do homem, o príncipe e primogênito é Esaú, mas na de Deus, o príncipe e primogênito sempre foi Jacó. Em uma breve aplicação aqui, nós sabemos que Jacó, ele vem de uma gestação onde ele era gêmeos com o seu irmão Esaú. Rebeca tem uma gestação meio que diferente, o que nós podemos chamar de conturbada, pelo que ela ora ao Senhor e pergunta ao Senhor por que com ela era assim. No capítulo de número 25, versículo de número 23, o Senhor dá a resposta a Rebeca. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas.
Um povo será mais forte do que o outro e o maior servirá o menor. Quando dá o tempo das crianças nascer, olha só, presta atenção que aqui está o significado do nome de Jacó. Muitas das vezes interpretamos o nome desse personagem como enganador. Então não é bem assim, de acordo com a palavra do Senhor. Versículo de número 25. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Versículo de número 26 agora. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Então o significado do nome Jacó é aquele que segura, é aquele que agarra. E nós podemos ver que essa característica, essa qualidade havia em Jacó, como soube agarrar, segurar as oportunidades. Porque ser primogênito ali dentro daquele contexto significava ser portador de todas as bênçãos no contexto material, é claro, além também do contexto espiritual. Esaú, ele despreza isso. Jacó não. Jacó, ele bem entende que aquelas bênçãos seriam de uma ordem grandiosíssima. E Deus, quando fala com Rebeca, ela omite de Isaac aquilo que o Senhor revelou a ela. Porque se ela fala para Isaac, ela poderia ter evitado muitas coisas, principalmente ali na hora em que Isaac vai abençoar a vida de Esaú, que na mente de Isaac era exatamente Esaú, mas ele acaba abençoando a Jacó. Então o que acontece? Se na mente de Isaac ele está abençoando o mais velho, é porque ele acreditava que a primogenitura não seria apenas para Esaú a bênção material, mas também a descrição da bênção espiritual. Quanto na verdade o Senhor já tinha revelado a Rebeca que o maior serviria ao menor. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com isso e seguir à risca o plano de Deus, aquilo que o Senhor nos fala. Quando a gente está no capítulo 28, após Jacó está ali fugindo já pela sua vida, porque Esaú, quando descobre que foi traído pelo seu irmão, vamos colocar assim, porque Jacó não só comprou o direito de primogenitura no momento que Esaú, depois que passou, ele falou assim, mas ele se aproveitou de mim, ele me enganou. E Esaú, na verdade, nunca foi enganado. Esaú, ele chegou cansado do ofício do campo. Ele estava, segundo o relato dele, prestes a morrer. E nisso aqui é uma aplicação muito linda. Podemos dizer que quem se preocupa muitas das vezes com o ofício de fora, com o ofício do campo, acaba cansando o corpo e cansando a alma também. Pelo que quando ele chega, ele não tem nem noção a fim de discernir o que era a bênção da primogenitura e o que ela realmente significava. Então o que ele faz? Ele abre mão daquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque em todo tempo nós precisamos estar lúcido acerca daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para não lançarmos fora. Quando chega no capítulo de número 28 de Gênesis, nós podemos ver que ali Jacó ele está saindo da casa dos seus pais e indo até a casa do seu tio Labão. E ele tem um encontro com Deus. Aquele encontro com Deus se deu num lugar que foi chamado ali de Betel, embora o nome daquela cidade fosse Luz, porque ele considerou que a experiência que ele teve com Deus naquele lugar foi incrível, e ele disse assim, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Que experiência foi essa? Uma escada foi posta na terra, aonde o seu topo tocava o céu, a base na terra, o seu topo no céu. Anjos do Senhor subia e descia. Deus estava no topo daquela escada. Presta atenção, o Senhor, ele envia ministros do céu para a terra, são anjos ministros, ministradores acerca dos seus servos. Jacó, ele entende isso. Quando ele entende isso, ele, após ter um sonho, que ele deita a sua cabeça sobre a pedra, o que ele tem nas mãos? Azeite. O que Jacó tem nas mãos? Coisa que todo crente tem que ter, um pouquinho de azeite.
ele derrama sobre aquele lugar e ele consagra aquele lugar ao Senhor. Note que ele pega a pedra, faz da pedra travesseiro, faz dela um altar, derrama azeite sobre aquele altar e o Senhor visita ele naquele lugar. Pelo que, olha só, versículo de número 19 do capítulo de número 28 a seguir. E chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Note que a experiência que ele teve com Deus, no momento em que ele deitou a sua cabeça na pedra e teve um sonho, foi incrível. Ali ele pôde entender que o Senhor estava fazendo com ele uma aliança. Agora, nós podemos ver que, após esse processo, ele passa alguns anos na casa de Labão. Veio se tornar também genro de Labão. Casou com as suas 2 filhas e ali ele teve filhos através de Leia, da serva de Leia e da serva que Raquel tinha também. E Deus abençoou muito Jacó. E nós podemos ver que, mais do que abençoar a família de Jacó, abençoou ele também de maneira financeira. Agora Jacó já tinha uma família, Jacó já tinha servos, Jacó já tinha animais, Jacó já podia liderar o seu próprio povo. Pelo que ele tem a decisão dada por Deus de retornar à casa dos seus pais. E o retorno dele, aos olhos dos seus cunhados e aos olhos do seu sogro, era uma afronta. Pelo que o sogro dizia assim: você pode até ir, mas as filhas e os netos são meus. Tudo que tem aqui é meu. Você chegou aqui sem nada. Mas Deus, irmãos, ele não despede os seus servos de mãos vazias. E quando Jacó sai da casa do seu sogro, é importante observar aqui que ele não deixa nada, irmãos. A bênção do Senhor, ela tende a nos alcançar. Ele leva os seus bens, ele leva os seus filhos, ele leva as suas esposas, ele leva os seus servos, ele não deixa nada. Porque o Senhor, ele acrescenta nas nossas vidas e ao mesmo tempo nós precisamos tomar posse do que Deus dá e não abrir mão disso. Família não se abre mão. Aquilo que Deus deu como posse, como bênção, não abra mão. É conquista. É bênção do céu. Amém? Oh, glória! Aleluia! Vamos continuar aqui a nossa leitura. A vida de Jacó, ela foi marcada por muitos embates e por muitas lutas. A expressão do verbo lutar é aqui repleto de sinônimos. O que nós entendemos aqui? Que Jacó, ele lutou com Deus. Ok? Precisamos entender isso. O que é lutar com Deus? Ninguém pode lutar com Deus na ideia de se opor a Deus, de resistir a Deus em combate. Isso não existe. Então, qual é a forma de luta que Jacó tem com Deus? Ele luta, ele empenha-se em prol do propósito, em prol daquilo que Deus tinha para com ele. E a luta de Jacó começa desde o momento em que o Senhor fala com ele, lá na cidade que antes era chamado Luz, que ele chamou aquele lugar de Betel, porque ele luta nas conquistas dos bens, ele luta para não deixar sua família para trás, ele luta para levar novamente consigo, quando o Senhor fala com ele que é hora de retornar, todos os seus bens e todas as suas posses, e ele luta no caminho de encontro novamente com Esaú, porque ele temia o encontro com Esaú. Quando ele pensa em retornar novamente para a sua cidade, para junto dos seus pais, junto do seu irmão, com tudo aquilo que ele tinha muitas batalhas para ele enfrentar, pelo que ele dividiu os seus servos, dividiu os seus filhos, dividiu um pouco ali dos animais que tinha, e ele ia enviando na frente para aplacar a ira
do seu irmão, porque ele temia o reencontro novamente com Esaú. Mas note que o tempo, nada melhor do que o tempo. O tempo de Deus, irmão, ele faz tudo. É capaz até de aplacar a ira no coração daqueles que se opõem contra nós. Porque Esaú aqui e Jacó aqui, ambos, antes de tudo, eram irmãos. Tinham o mesmo sangue, vieram do mesmo ventre, da mesma entranha. Era parte dos mesmos ossos. E isso, irmãos, nós precisamos entender que existem processos na vida da gente que somente o tempo do Senhor pode apagar. Mágoas na nossa mente, no nosso coração, que somente o tempo é capaz de dizer: agora volta, agora retorna. E nós precisamos ouvir isso da parte do Senhor e não tardar em fazer. Amém? Continuando aqui a leitura, lutar com os homens. A expressão lutar aqui tem o significado de combater, opor-se, travar. Em suas lutas com os homens, Jacó compra o direito de primogenitura de Esaú, luta pela sua família e todos os seus bens, contra a ganância e arrogância de seus cunhados e sogro, ele luta também. Labão e seus filhos queriam tratar Jacó como servo e escravo, despedindo-o com as suas mãos vazias, mas lutou pela sua família e pelo seu rebanho. E Deus lhe abençoou e fez prevalecer como príncipe, e quando saiu das terras de Labão, levou consigo toda a sua riqueza. Agora a ideia aqui que nós temos é que lutar com Deus, essa mesma palavra aqui também, ganha um novo sentido de empenhar-se com Deus, porque com Deus nós apenas lutamos com Ele e não nos opomos a Ele. Isso é importante. A expressão lutar com Deus aqui é se colocar no ponto ou na posição para cumprimento da promessa e não perder o foco do que o Senhor falou a seu respeito, pois nós nos empenhamos em benefício da obra e do chamado de Deus. Vamos lá. Deus age pela ação e poder da sua palavra. É por isso que as promessas se cumprem. Jacó está empenhado em ver se cumprir a promessa feita a ele quando saiu da terra de origem. E agora, anos depois, na passagem do Val de Jaboque, é como se ele lembrasse de toda aquela jornada feita anos antes. Olha Jacó provocando a mão de Deus ao seu favor. Gênesis 32, 24. Jacó ficou só e chamou a atenção de Deus para si. E nesse ato de chamar a atenção ou provocar uma reação do céu ao seu favor, diz-nos o texto que Jacó lutou com um varão ou com um homem, que o texto conjectura como um representante de Deus, o Senhor. Mas o fato é que Jacó viu naquele ser o potencial de o abençoar. Essa bênção aqui é totalmente espiritual, pois Jacó, além da sua riqueza que trazia das terras de Labão, ele já havia alcançado a bênção da primogenitura, o que fazia dono de 3/4 ou 75% de tudo quanto ele tinha. Então a sua preocupação aqui era alcançar a bênção espiritual. Glória a Deus. Aqui temos o exemplo dessa linda história da vida de Jacó, onde o seu futuro foi de muita prosperidade, sendo exemplo de um avivamento por meio de recompensa, pois Deus proveu tudo o que lhe era necessário por onde quer que fosse, e quando retornou ao seu lugar, regressou mais rico do que antes, porque trouxe consigo a sua família, os seus pertences e a marca daquele que luta com Deus. E a maior recompensa na vida do homem é a marca de Deus como símbolo da salvação e a nossa família unida servindo a Deus. Só abrindo um parênteses aqui, nós vemos que quando Jacó decide ficar sozinho no Val de Jaboque, ele abre mão, irmãos.
ele deixa família, ele deixa esposas, ele deixa bens, ele deixa posse, porque ele chega no momento da sua história que ele fala assim: agora sou eu e Deus, é eu e a promessa, é eu e aquilo que o Senhor falou ao meu respeito. Assim também chega momentos nas nossas vidas que nós precisamos entender quando é que nós temos que, não é abrir mão, mas deixar um pouquinho de lado pai, mãe, filho, esposa, esposo, bens. E disse Jesus, Lucas 14, 26, se não aborrecer até mesmo a sua própria vida. Ô meu irmão, nós não teremos as experiências que Deus quer para a nossa vida espiritual por completo. Então vai chegar, para todo homem chega, o momento em que você precisa estar no Val de Jaboque, a sós com Deus. Porque foi no Val de Jaboque que Deus mudou o contexto da história, da vida de Jacó. E é no Val de Jaboque que Deus muitas das vezes também nos chama para mudar o contexto da nossa vida. Ali o Senhor vai nos tocar do jeito que Ele quer. A coxa, quer no corpo físico, quer aonde for necessário. O que for necessário tirar, o que for necessário fazer, Deus vai fazer. Mas nós temos que desejar ter as nossas próprias experiências com Deus. Amém? Meu querido, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.